E o atestado médico dando aqui a ela 15 dias de repouso. A secretária adoeceu por conta do requerimento para que ela viesse a esta casa prestar esclarecimento à população desta cidade. O que me espanta também, senhor presidente, é que o atestado, constatei aqui que é Xerox enviada a esta casa. Então, senhor presidente, e outra coisa também, que quem recebeu, quem assinou, não foi a secretária. Quem assinou foi a secretária adjunta, Maridalva Souza Silva, que deve ser irmã da secretária. Então, para mim, esse requerimento aqui, ele não condiz, e eu vejo que não há seriedade da parte da secretária, porque eu tenho certeza que esta casa, quando ela convoca um secretário, não é para perseguir, não é para atacar, e sim que venha a prestar esclarecimento, porque a população é que cobra dos vereadores, dizendo o que está correto, o que eles acham que está errado. Então, eu aqui apresentei um requerimento a esta casa, e a secretária, que era para vir hoje, no entanto, não veio. Então, devido à falta de respeito, nós vemos o seguinte, eu sempre comento isso, que os cidadãos, quando eles se ocorram do poder, eles se acham que são donos de tudo. E, na verdade, a nossa lei orgânica, a Constituição não diz isso. Devemos sim, nós somos servidores. Então, nós temos que prestar esclarecimento ao povo, porque o povo cobra, é o povo que nos coloca aqui. E eu também, senhor presidente, quero aqui logo antecipar, dizendo o seguinte, por virtude dessa Xerox que mandaram aqui, não assinado pela secretária, que eu queria sim a assinatura dela, se justificando, e ela não teve nem a coragem de assinar, de se constar e assinar o atestado dela, ela como secretária pedindo uma licença ao médico e não comparecer nessa casa. Mas já quero aqui adiantar, com a falta de respeito que ela não teve com essa casa, e para o povo de Raposa, eu irei pedir aos colegas vereadores, e estarei apresentando um novo requerimento, tá? Para que possamos fazer uma extraordinária. Para sexta-feira, estarei apresentando esse requerimento, para o dia 4, que ela seja convocada a esta casa, para vir prestar esclarecimento a esta casa. E aqui fica aqui a minha indignação com a falta de compromisso, com a falta de respeito que aí a secretária teve com esta casa. E quero também dizer que peço aqui aos colegas vereadores, atentamente, que assine esse requerimento, que vamos fazer essa extraordinária para o dia 4, ela comparecer aqui nesta casa. É lamentável, pela primeira vez aqui que convocamos o secretário, ele deixa de comparecer. Tantos outros secretários já vieram nessa casa, como eu sempre vejo aí o secretário Enoque, vejo aqui também o Márcio Gleide, já vieram nesta casa, né, Semana? Cabe aqui salientar aqui e me parabenizar pela sua veemência e a sua preocupação com a educação do nosso município, tendo em vista as crianças do nosso município estão sofrendo sem alunos faltando na escola de qualidade, falta de professores, inclusive a falta de fardamento, presidente, que é um projeto de lei assinado por essa casa de minha autoria, fardamento gratuito a todos os filhos da nossa cidade, tendo em vista no regimento do município, só era para dar para famílias que tivessem mais de 4 filhos, e essa Câmara mudou isso para todas as pessoas que fossem matriculadas. E as opções que temos aí é que tem criança que recebeu só blusão, criança que não recebeu blusão, criança que recebeu só calça. Então, os esclarecimentos pertinentes, e eu estou solidário com Vossa Excelência, e digo, vou assinar um requerimento, quero sim uma extraordinária, nós temos o dever com o povo que nos elegeu de trabalhar e mostrar que a cidade está sendo bem representada, e a secretária deveria vir aqui prestar os esclarecimentos dessa casa, coisa que é de praxe, é normal, e aqui às vezes as pessoas confundem convocação com a política. Eu quero que vocês entendam que esse esclarecimento aqui seria pertinente, seria de suma importância para mostrar aqui, até mesmo que está fazendo com mais educação, que está fazendo com os contratados. Então, os repasses são muitos,
os valores na reforma das escolas, né? Tendo em vista que algumas escolas estão precisando de reforma, como foi o caso do Big, a manifestação para aquela coisa. Então, eu acho que ela deveria vir. Enquanto ela não vir, por mim, pode continuar ordinária até ela vir. Eu não tenho por que não trabalhar. O povo me elegeu aqui para trabalhar pelo povo uma vez por semana numa matéria aqui. Para mim não tem recesso. Enquanto ela não vir, pode fazer extraordinária. Se ela não vir na próxima, irei fazer a outra extraordinária. E o vereador vai vir até ela vir. Tá? Muito obrigado, está de parabéns. Obrigado, vereador Roberto. E fico contente de saber que Vossa Excelência está obrigado por esta casa e com o seu colega vereador Zé Mário, se preocupando com o bem-estar da população. Tá? Vereador Frank Neto, como Vossa Excelência bem frisou, né? Aqui não tinha nada demais, era só pequenos pontos que ela viesse aqui a esta casa, aquela força da galera dos colegas vereadores, para tratar, saber como é que se encontra a nossa educação, realmente a respeito do parlamento escolar, porque a reclamação aí que temos é que muitos alunos não receberam, uns receberam camisa, outros não receberam calça, e aí fica um negócio meio desencontrado. Então que ela viesse aqui para prestar esclarecimento, a questão também dos contratos, né, dos professores, para a gente saber, que é bom nós saber. Então, vereador, eu agradeço aqui, já falei, fico elogiado com a participação de Vossa Excelência e estarei apresentando esta casa um requerimento na próxima sexta-feira, convocando a extraordinária e peço que todos os colegas vereadores assinem para que nós temos que ficar em recesso, nós entramos em recesso dia 30, final do mês, né? Mas nós vamos até que Vossa Excelência comentou, vamos ficar aqui até o dia que ela puder vir nesta casa. Se ela pegou a brechada 15 dias agora, eu não sei se ela vai piorar, ou se ela pegar mais 15, nós vamos entrar novamente. E eu aqui, incansavelmente, só ficarei quieto quando, de fato, de verdade, ela vem a esta casa para prestar esclarecimento. Porque não é possível, a primeira vez que a gente só se convoca uma secretária para vir a esta casa e elas vai se cobertar por trás da atestado médico, porque eu tenho certeza que até ontem ela estava dando expediente, trabalhando na secretaria, e agora adoeceu, teve uma atestado de 15 dias. E o mais grave, que ela não recebeu o ofício aqui não foi assinado por ela, foi assinado pela secretária adjunta, que é a irmã dela. Então fica aqui o meu repúdio, e quero dizer aos colegas vereadores